Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar de hoje. O meu nome é Raquel, eu faço parte aqui da equipe do Varstation. Falando um pouco sobre a nossa palestrante de hoje, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar, doutora Alexandra. Ela é PhD em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, possui pós-doutorado empresarial em Biologia Molecular pelo CNPq. E ela tem mais de 24 anos de vivência em laboratório e experiência em doenças infecciosas, genética molecular e medicina de precisão. Boa tarde, obrigada pela Varstation pelo convite, para poder compartilhar com vocês um pouco das informações, né, que eu tenho um pouco de conhecimento nessa área. E também aprender com vocês e com todas as perguntas que vão vir aí, né. Bom, o tema da aula é sobre SARS-CoV-2 em superfícies, métodos de detecção. Bom, de modo geral, nós todos sabemos que a biologia molecular, né, que era considerada a medicina do futuro, hoje é o presente, né, o futuro chegou. E nesse momento, né, que a gente tem, já em muitas cidades do país que está tendo retomada de circulação das pessoas, né, ou seja, a flexibilização de vários serviços, é de suma importância o controle em questão da higienização dos ambientes, das superfícies, das fábricas, dos mercados, farmácias, enfim, onde vão estar circulando a maioria das pessoas, né. Eu vou começar aqui fazendo uma breve introdução, bem de modo geral, o que já está bem estabelecido na ciência, né, na saúde, sobre o vírus SARS-CoV-2, só para fazer de modo introdutório o assunto sobre esses métodos de detecção em superfície. Eh, Bom, o novo coronavírus, né, que foi identificado pela primeira vez, em dezembro de 2009, apesar de já termos bastantes estudos que ele já existia há meses, antes disso, ele foi notificado, pela Organização Mundial da Saúde, em dezembro, na qual essa organização, né, Mundial da Saúde, considerou em março como sendo uma pandemia, já que acometia mais de um ou 2 continentes. De modo geral, os coronavírus são membros de uma família, que está associada a várias doenças, mas principalmente a dos tratos respiratórios, leves. Porém, nesses últimos anos, principalmente nessa última década, as variantes, né, as espécies SARS-CoV-1, MERS e agora o SARS-CoV-2 foram responsáveis não por doenças respiratórias leves, mas por síndromes respiratórias agudas graves, causando, alguns deles, grande letalidade e mortalidade, né. De forma epidemiológica, falando geral, o SARS-CoV-2 causa a doença, Covid-19. Na qual, além de, primeiramente, infectar o trato respiratório superior e inferior, causando doenças pulmonares graves, hoje a gente já sabe que ele está atingindo também, e dando consequências em doenças cardíacas, sistema nervoso central, rim, enfim, acometendo vários órgãos, né. E o difícil de tudo isso, na verdade, é o índice de transmissão dele, né, que o RO dele é perto de 3, ou seja, uma pessoa já no mínimo transmite para 3. Hoje, quando os municípios estavam em quarentena, sua maioria chegou essa transmissão a cair para 1,6, mas agora, em que a gente está de novo, voltando, retorno às atividades de comércio, de serviços, esse índice vai aumentar novamente. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, não só na parte que é recomendada, né, pela Organização Mundial da Saúde, de higienização das mãos, de uso de máscara, de fazer só, na rua o estritamente necessário, né, de isolamento social, mas também, de cuidar do ambiente em que a gente vai estar trabalhando, vai estar indo, vai estar prestando serviço, né. O SARS-CoV-2, de modo geral,
ele pode ser desde assintomáticos, que aí também está o grande problema, né, que são as pessoas que mais circulam, porém são as pessoas, hã, que são fontes, de transmissão. Tem estudos que mostram que, isso varia muito com a cultura, desde 4% de contaminação dos assintomáticos até 60%, né. Até realmente as pessoas que têm sintomas graves e sendo até uma doença, fatal, né. Principalmente se o sistema de saúde, entrar em colapso, porque não vai ter atendimento, né. A incubação, no geral, é aproximadamente de 5 dias, porém todos hoje já está bem salientado de que, a transmissão pode ocorrer antes disso, tá aí os assintomáticos provando isso. E além desse impacto, né, na área da saúde, ele essa pandemia veio também trazer uma crise econômica, na sociedade, né, nos países. Porque, de modo geral, até uns 4 dias atrás, mais ou 3 dias atrás, nós já tínhamos, mais de 18 milhões de pessoas infectadas, tá, e quase 700 mil óbitos. No Brasil, estamos chegando perto dos 3 milhões de infectados, infectados notificados, né, porque com certeza a maioria dos assintomáticos não está fazendo o teste, né, que o recomendado seria que a gente fizesse o teste em massa, porém, por diversos motivos que não está sendo feito, mas, consequentemente disso, notificados nós temos também quase já 100 mil óbitos no Brasil. Continuamos com quase, 1.000 mortes, diárias no país. Então é muito importante que a gente, mesmo voltando a a a circular, né, e que isso seja claro, só quando for estritamente necessário, a gente deve se tomar muito cuidado. O ambiente está muito bem higienizado, porque a gente não está perto de terminar a pandemia, né. Ainda estamos tendo quase 1.000 mortes diárias só por esta, doença, né. E feito aqui eu fiz um levantamento aqui no Sebrae, ele diariamente, ele ele atualiza isso, e a gente pode ver, que 39% dos empreendedores declaram que seus pequenos negócios não conseguem funcionar sem estar de forma presencial, né. Então eles estão temporariamente fechados. Hã, e 87% declararam, mesmo que eles conseguiram continuar com um negócio digital, online, serviço de entrega, eh, caiu drasticamente o faturamento. Então, com o intuito de minimizar esses impactos negativos e, ao mesmo tempo, proteger a saúde das pessoas, né, porque o índice de transmissão continua alto, deve-se tomar medidas, para a segurança do estabelecimento, né, isso quando autorizado, lógico, dentro daquele município, daquela cidade, que haja essa flexibilização, para que todos possam circular com segurança, né. Então, já está bem estabelecido vários processos de higienização, né, sanitização dessas áreas, seja por ozônio, seja através de hipoclorito, seja através de luz ultravioleta, enfim. Mas o mais importante de tudo isso é avaliar se isso está sendo feito de forma correta e eficaz, né. Por isso a Organização Mundial da Saúde já também emitiu, recomendações para avaliar tanto a superfície quanto o ambiente das indústrias, das farmácias, dos mercados, dos restaurantes, que mesmo tendo atendimento que deve ser distanciado, né, com a metragem recomendada, com o número de pessoas que pode entrar em cada estabelecimento, você também tem que avaliar se seu processo de sanitização, seja você contratado ou você mesmo que faça, está correto, né.
Esse processo deve ser feito periodicamente, porque hoje você tem, um laudo que seja, que um teste que te direcionou que está tudo corretamente, mas, como todos nós sabemos, isso é muito dinâmico, né, então uma outra pessoa lá que que é positivo, né, para o SARS-CoV-2 e ela provavelmente pode infectar o ambiente, pode infectar a superfície. Porque, como já saiu em várias revistas científicas, hã, os de modo geral, hã, o o vírus, né, que é transmitido de pessoa a pessoa através de gotículas e aerossóis, podem ficar horas ou até dias impregnados nas superfícies, né, que vai desde 4 horas, como o cobre, até 72 horas o aço inoxidável. O mesmo papelão, né, 48 horas, isso daí já está tudo documentado, saiu eh, uns estudos realizados pelo CDC, pelas universidades na Inglaterra, nos Estados Unidos, e foi publicado principalmente na New England essas horas, hã, de ação ainda do vírus ativo na superfície, né. Hã, então, eh, é muito importante a gente começar a fazer esses processos, de avaliação do ambiente, antes que as pessoas entrem ou circulem nele, né. O princípio do teste, na verdade, que aqui a gente entra de novo com a biologia molecular, então ela serve além de detectar o vírus, hã, dentro do organismo da pessoa através do material genético, da RT-PCR, a gente também pode detectar ele em superfícies, né, em superfícies, contaminadas, no caso, né. Ele também passa, são as mesmas etapas, né, do exame, que é realizado nas pessoas, né, também é realizado para avaliar a superfície, ou seja, a coleta, que é um ponto de extrema importância, né, que seja o suave ou a esponja específica que adere às partículas do vírus do material genético que está na superfície, o meio de transporte, né, como a gente pode ver aqui, deixa eu só passar mais para frente, a gente tem alguns meios de transporte, que é para estabilização e transporte, né, que pode ser desde a salina, mas lembrando que a salina pode ser, mais simples, mais barata, porém, durante o transporte de amostra, isso se torna um custo maior, porque ela deve ser acondicionada para transporte refrigerada, isso se for imediatamente, né, no caso de 2, 3 dias, ou se passar disso até congelada. Porém, a gente também tem vários tampões, né, do qual, as amostras dessas de superfície têm uma estabilidade bem maior, e ela pode ser transportada em temperatura ambiente por 7 dias. Então, ou seja, a coleta, o que você vai a área que você vai coletar, né, quantos pontos você vai coletar, quanto maior é seu estabelecimento, mais áreas você tem que fazer pontos de coleta. A periodicidade disso também é importante, porque, eh, quanto de pessoas circulam dentro, paramentadas ou não, eh, né, além de dependendo do que for, em determinadas fábricas ou farmácias, por exemplo, ou clínicas odontológicas ou clínicas médicas, também é muito importante fazer essa validação de ambiente. Você está paramentado, isso pode diminuir, né, o índice, de contaminação de superfícies, porém tem lugares que isso não tem muito controle, por exemplo, em mercados ou, por exemplo, em restaurantes, que no máximo que é exigido, lógico, é a máscara. Eh, Além disso, a estabilização desse material genético do vírus, ou através da solução salina, que no caso aí teria que ser um transporte refrigerado, ou através de tampões específicos, né. Seguindo nisso, voltando aqui, então além da coleta, a gente volta, de modo geral, tem que ter o preparo das amostras,
né. Sempre lembrando que apesar da gente estar coletando de superfícies, de ambientes, a gente tem que tomar as mesmas recomendações que você está trabalhando com amostras biológicas de, humanos, ou seja, em cabine de fluxo laminar, com classe 2, né, pelo menos, hã, com todos os EPIs, né, os equipamentos de proteção, individual. Aí, a partir disso, vai para o processo de extração e purificação do RNA viral, ou por colunas, ou por equipamentos de extração robotizada, né, automatizada, quando a demanda é grande, né, já tem bastante coisa aí padronizada e estabelecida, que pode ser usada também para essa parte de superfície. Eh, Além disso, a gente segue para a parte de PCR, né, da montagem da placa, e aí sim é o processo de realização do da reação. 44 a gente pode, ver que são amostras de superfície no caso aqui, de um mesmo estabelecimento. Então, eh, variava muito de local para local, o que que a gente, a quantidade de vírus que estava na superfície. Por isso, é aquilo que eu comecei a falar, que eu recomendei, no início, avaliar mais do que um ponto, né, porque o equipamento que você está usando, ele realmente protege todas as áreas? Ele circula em todas as áreas? Ele atinge, eh eh, regiões mais longínquas, né? Você consegue exatamente avaliar isso colhendo mais pontos de coleta, né, e exatamente com suaves ou esponjas específicas para esse tipo de coleta em superfície. Não é recomendado, por exemplo, a coleta, com algodão, né, com cotonete tradicional, tá. Inclusive, aqui a gente pode ver, já que já é de outro ambiente, e aqui é uma diferença também, em relação ao transporte, tá. Foi feito, isso aí foi transportado e coletado, em dias diferentes, tá. E processados com 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, até 7 dias, e a gente pode observar que houve sim conservação do material genético do vírus, porque era um tampão viral específico para condicionamento, hã, de RNA, tá. Aqui, aquilo lá era Tachman, né, hidrólise, aqui a gente já pode ver que a química muda um pouco, que é a parte de cyber, né, que leva um pouco mais de padronização, porque não tem as sondas, né, requer mais atenção no desenho dos primers, né, mas também, pode ser feito. O limite de detecção também varia de laboratório para laboratório, né, em média é de meia cópia genômica, quer dizer, meia cópia de material para cada microlitro, né, com intervalos de confiança de 95%. A especificidade também está associada ao método que você escolher, Tachman ou Cyberwing, né, lógico que eu sou favorável sempre a Tachman, eu acho que ele te dá um respaldo melhor, mais confiança, aumenta a sua acurácia, né, e também diminui o tempo de realização do exame, porque você não precisa fazer a etapa de dissociação, hã, durante o processo de tempo real, né. Lembrando que tem que tomar cuidado quando você está trabalhando com cybergreen, né, de produtos inespecíficos, de dímeros, de hairpin, enfim. Tá muito bem padronizado para você poder implantar isso, né. A gente já tem alguns lugares, fazendo esse tipo de análise, inclusive aqui nós da Testes Moleculares também estamos fazendo isso através daqui da parte de cyber, desculpa, de cyber não, de Tachman, né.
escolhendo sempre o melhor tipo de, eh, de coleta, né? Se são superfícies grandes, tem que ser a esponja, se for lugares pequenos, um swab, enfim. Você tem que tomar bastante cuidado com isso, avaliar bem o processo, né? No mínimo, a Organização Mundial da Saúde recomenda que cada 25 metros quadrados, pelo menos um swab deve ser coletado, tá bom? Resumindo, né, de forma geral, esse tipo de avaliação, né, que, de novo, a biologia molecular cada vez contribuindo mais com a pandemia, para que isso seja passado rápido, né, ela também agora está ajudando nessa parte de presença ou ausência do patógeno, né, do SARS-CoV-2 nas superfícies ou ambiente, né. Lógico que isso vai variar muito com a padronização do teste no laboratório ou de alguma empresa que você venha adquirir esse produto, que já tem alguma coisa indo para o mercado também, tá. Tomar muito cuidado com o transporte desse material, com o armazenamento, que é viável de 24 horas a 7 dias, de acordo com o que você escolher, né, solução salina ou tampão. O tampão, como eu falei, ele pode ser mais caro a princípio, porém, em um segundo momento, devido à parte da logística dos transportes, né, de regiões longínquas, acaba sendo mais viável, com um custo menor. Ainda mais agora que a malha aérea não está tão flexível assim, né? Dependendo do lugar que você está, a gente tem, muitos têm dificuldade com trazer e levar a amostra. E aí, com esses meios, acaba sendo mais seguro e mais confiante o seu resultado. Então, o negativo é um negativo de verdade, não porque o material genético do vírus se perdeu, né? Ficou estável. Porque, como todos sabemos, os RNAs, principalmente de modo geral, são muito, tem uma labilidade muito ruim, né? A parte de conservação, né. E, com essa estratégia, né, de você avaliar o local, você consegue, de modo mais assertivo, orientar os profissionais que estão fazendo a limpeza do lugar, a desinfecção, ou se a sanitização que você, adquiriu, né, a parte de higienização contratada, também está sendo, adequada ou tem que melhorar esse processo. Então você vai abrir, de uma forma que o local esteja mais seguro, que as pessoas possam vir trabalhar, de uma forma mais tranquila, tá. Lembrando que não é de uma forma livre, mas uma forma segura, né, sempre, eh, seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, tá bom? Mas temos sempre que lembrar que tudo tem limitações, né, de técnicas, e nesse processo, principalmente, o que eu chamo muito atenção é a parte do pré-analítico, que é a parte do, da coleta, do material que você vai usar e da parte de transporte. Porque em si, a biologia molecular, né, o vírus já foi sequenciado, já está muito bem essa parte estabelecida. Então, a parte de detecção da RT-PCR, de modo geral, tanto para pessoas quanto para superfícies, tem uma acurácia aí de quase 99,9%, de acordo com a parte com os primers escolhidos. Tá legal? E, bom, acho que é isso aí. Se alguém quiser fazer perguntas, estamos aí. Muito obrigada, doutora Alexandra, pela apresentação. A Carla perguntou se o teste poderia ser realizado também por NGS. Oi, Carla, tudo bem? Sim, né? Só que para NGS você precisa de uma demanda grande para
para o custo ser baixo, mas pode sim, porque NGS, né, está dentro do espectro da biologia molecular, então é um teste também seguro, de ótima acurácia, né, uma eficácia excelente. A Lisandra, ela perguntou, gostaria de saber se detectando o material genético do vírus RNA, como saber se o mesmo continua infectante? Então, de modo geral, é escolhida a região, né? Geralmente a região, o gene S, que é o de superfície, ou o gene RDRP, que são quando o vírus está de forma ativa. Então, qual gene você vai escolher para realizar esse seu teste, entendeu? Uhum. A outra pergunta que a gente também teve é do Neucivone. Eu gostaria de saber se existe alguma norma que recomenda ou determina que as empresas façam a pesquisa em superfícies. Olha, por enquanto não existe uma norma disso não. Existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Né? No boletim epidemiológico que ela lançou no último mês, ela já recomenda isso. Agora, governamental, não existe isso. Algumas cidades, na verdade, estão fazendo essa recomendação, ou, na verdade, essa exigência em relação às pessoas, né, que trabalham nela. Não ao ambiente, mas o ambiente já é, sim, de fato, uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Legal. O Ricardo, ele comentou aqui, não sei sobre o que exatamente ele estava querendo dizer, em relação com a acurácia de 99,9%. Acho que ele só quis fazer um comentário mesmo em relação a isso. Não A sei se era uma acurácia no pergunta. final, a acurácia no final das contas, lógico, está muito linkada aos primers que você utiliza, né? E dentro da biologia molecular, todos os primers, tanto do protocolo Charité quanto do CDC, estabelecem esses parâmetros, mas o que a gente tem que sempre se preocupar muito, que é o que eu resumi ali, é com pré-analítico, né? Porque não adianta a gente ter uma reação boa se a coleta não é boa, né? Então, é sempre também bom usar controle interno para avaliar esse processo. Sim, ele reformulou aqui a pergunta, ele falou assim, qual o método utilizado para medir essa porcentagem com a acurácia de 99,9%? Era essa a pergunta que ele quis fazer no começo. Então, quando você está padronizando um teste, né, você tem que, na verdade, fazer testes comparativos, fazer testes de limite de detecção, sensibilidade. Existem os testes, na verdade, também, primeiro você faz, né, a parte computacional e depois você faz experimentos mesmo para avaliar isso, né, especificidade, sensibilidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, até chegar em todos esses dados. Faz um cálculo, no caso como é um teste qualitativo, de Q quadrado e também a parte de limite de detecção. Quando você tem um padrão referência que você pode contaminar o lugar e fazer essa avaliação depois. Bom, eu queria agradecer novamente pelo convite da VarStation, é um grande grupo, conheço pessoalmente muitas das pessoas que estão trabalhando aí, estão crescendo bastante, estão de parabéns. Vamos fazer bastante coisa juntos. Aqui eu hoje estou aqui na Testes Moleculares. Queria até agradecer, né, esse convite e falar que a gente também está aí ajudando esse processo na pandemia, seja com pessoas, nos testes da parte de RT-PCR, nessa parte de detecção de superfícies, enfim, né, a gente que é da área da saúde tem que estar todo mundo juntos e firmes para que isso aconteça logo e que a gente volte ao novo normal, né, porque com certeza igual não vai ser mesmo. Com Muito certeza. obrigada. Nós que agradecemos, né, o convite, você ter aceitado participar do webinar e com certeza a gente tem mais oportunidades aí para falar sobre outros assuntos que são de interesse de todo mundo que trabalha com a área da saúde e todo mundo que tem interesse e curiosidade de saber também um pouco mais, né? A gente tem um público que é bem misto, pessoas de todas as áreas que acabam participando dos nossos webinars também. E, bom, acho que é isso. Se a gente não tiver mais nenhum comentário, a gente encerra aqui a transmissão.
E obrigada, pessoal, que ficou até o final. Obrigada mais uma vez, doutora Alexandra. Obrigada a vocês. Até Tchau, mais. tchau. Até mais. Tchau, tchau.